Mateus 7, um texto muito conhecido. Eu quero começar a conversar com você hoje sobre isso. Você está preparado? Vamos lá? Se tem alguém pela primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo em nosso meio. Vamos dar um aplauso a Jesus por essas vidas. Se você está aí online também, seja muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E tudo que você ouviu aqui agora é só para os discípulos da Igreja Renovar, tá bom? Em nome de Jesus, fique tranquilo. Mas serviu para você, amém. Vamos lá. Mateus 7, porque Deus quer a tua prosperidade também, né? Não são. Mateus 7, 24. Pessoal, nós estamos no final de ano. Fim de ano. Mais um fim de ano. Mais um tempo que a gente começa a estabelecer nossas famosas metas, objetivos, nossos sonhos, nossos projetos. Uma porção de coisa para o próximo ano, 2022, vem aí. 2021 não deu, mas 2022 a faculdade vai sair. 2021 não foi, mas 22 vai. Aquela empresa que eu ia montar não foi 20 nem 21, mas vai sair em 22. Agora eu vou para a Escola Bíblica Renovar. A partir de 22 é um novo tempo. Vou fazer o ETM. Vou para as escolas de ministérios. Vou mergulhar na unção. Porque vai acontecer de meia-noite de 21 para 1 segundo de 22. Vai fazer uma mudança assim. Algo. Os anjos vão se reunir no céu. Vão descer na terra. E vão mudar a história de todo mundo. Porque é virada de ano. Você acredita nisso, meu irmão? Pelo amor de Deus, né? Como que existem crendices de todo tipo nessa vida. E muita religiosidade. E a gente transforma esses episódios que são festivos, que são legais, que é bom estar com a família, que é bom estar com os amigos, que é bom estar com os irmãos. A gente pretende fazer culto da virada aqui dia 31. Em nome de Jesus. E nós vamos fazer lá em cima, se Deus quiser. Lá nas mesas lá, vamos fazer tudo lá. Se Deus permitir, é claro. E aí, queridos, nós estamos nessa busca de querer alguma coisa. Só que a vida vai passando, o tempo vai passando, e nós começamos a aprender com a vida, não é verdade? E é interessante que todas as experiências que eu tenho na vida e que você tem na vida, se você contar para um Tim aqui agora, ele não vai acreditar muito não. Ele vai, é verdade, mas ele vai querer fazer o que você fez para saber se é isso mesmo. E aí a gente chega assim de conclusão na vida. Todo mundo tem que ter a sua experiência pessoal. Não tem para onde correr. A minha experiência pode te ajudar se você quiser. Mas o fato é que a sua experiência é que vai te fazer crescer. E aí, o texto que nós vamos ler agora diz assim: portanto, Jesus falando, Mateus 7, 24. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Ponto. Eu quero hoje me concentrar somente nesse versículo. É um momento especial para a gente aqui. Você já leu esse versículo talvez milhões de vezes, já ouviu milhões de mensagens, milhões de pregações, mas quando nós nos voltamos para esse versículo, Deus sempre renova em nossa vida, amém? Então vamos lá no versículo 24 e vamos nos concentrar nele agora. Olha só o que diz o texto logo no início. Portanto, quem ouve, e eu vou parar aí, quem ouve, se você olhar lá no original, buscar lá no texto, no grego, o que está escrito lá, essa palavra, ela não significa simplesmente você escutar o que o outro está falando. A ideia ali é de absorver, é de ouvir, escuta só, é de você ouvir e de absorver. Você quer ver? Eu vou te dar um exemplo aqui prático, olha para cá. Você tem esponja em casa? Todo mundo tem esponja em casa, né? Geralmente temos esponja em casa ali na pia. A esponja está ali, imagine que você é a esponja. Aí você tem o detergente. O detergente é a palavra. Então você vai e bota o detergente na esponja.
Aí o que você precisa agora? Colocar na água. Porque quando coloca na água, começa o processo, vem aquela espuma para você poder lavar seus pratos, sua louça de forma geral. Então o que acontece com a gente? É mais ou menos a ideia dessa palavra ouvir aqui, é como esse detergente onde nós somos a esponja e nós absorvemos aquela palavra. Nós ouvimos e absorvemos a palavra. E quando a água vem, que é a presença do Espírito sobre nós, gera algo em nossa vida. Você está entendendo isso, queridos? Então lembre disso. A esponja somos nós. O detergente é a palavra. Bem simples esse exemplo. E a água é a presença do Espírito Santo. Quando se une essas três coisas, acontece algo em nossa vida. Você não pode ser aquela esponja que coloca o detergente e não tem água. Se for água, sem água, não vai fluir. Também se não houver a absorção do detergente, também não irá fluir. Então você precisa absorver. Este ouvir aqui é algo, essa palavra ouvir, é algo que gera uma mudança, uma transformação, uma construção, uma edificação. Significa você ter consideração por aquilo que você está ouvindo de Deus. A nossa alma, queridos, ela consegue perceber a comunicação de Deus. Ela consegue perceber quando Deus está falando. Quando Deus age em nós, pelo nosso espírito, nós percebemos a voz do Espírito Santo. Nós percebemos a voz de Deus. E aí, é nesse ouvir, portanto, aquele que ouve, nós somos então confrontados em nosso interior, e esse confronto da palavra, quando nós ouvimos dessa forma, nos provoca então uma escolha, e essa escolha gera uma transformação. Então o texto é claro, portanto, quem? Vamos lá, quem o quê? Só os jovens, quem? Vocês tomaram café hoje não, gente? Vocês estão resfriados não, né? Em nome de Jesus estão curados. Você que está em casa aí, quem? Viu? Até o pessoal está falando. Então quem ouve não é quem escuta, é quem está, é claro, está escutando, obviamente, né? Ouve e absorve a palavra. É isso que Jesus está falando aqui. Portanto, quem está ouvindo e absorvendo, não está entrando no ouvido e saindo no outro. Não está simplesmente aqui, o pastor está falando, está... Deixa eu ver aqui, vou mandar mensagem para ela aqui. Depois do... Não, amanhã a gente fala. Estou falando pensamento, mas está escrevendo. O que é isso? Isso é alguém que escuta. Jesus, quando pregava, tinha milhares de pessoas escutando Jesus. Quando Jesus prega o Sermão do Monte, tinha milhares de pessoas escutando Jesus. Quando Jesus termina o sermão, ele vai dizer, portanto, quem ouve, ou seja, quem pega essa palavra e absorve, vai acontecer algo em sua vida. Aí ele vai completar, portanto, quem ouve estas minhas palavras, ou seja, não basta só você ouvir, mas o que estamos ouvindo? Quando Jesus prega o Sermão do Monte, Jesus pregou um sermão que abalou os alicerces de todo mundo. Ele foi na profundidade, ele não foi na superficialidade. Jesus foi na profundidade, na alma daquele povo, no espírito daquele povo. E é interessante que hoje, nós vivemos um tempo de muitas informações, pessoal, e as informações são rápidas. Rápidas, você chega aqui, eu, por exemplo, já chego lá para ouvir uma notícia, eu não tenho TV aberta, porque eu não gosto mais de TV aberta, há muitos anos que eu não assisto TV aberta. Eu vou lá no YouTube, por exemplo, escolho um canal de notícias que eu gosto, que eu sei que eu posso confiar, e vejo o que está acontecendo. Às vezes você escuta a notícia que já aconteceu ontem, e às vezes eu até olho assim, a data de ontem, eu nem escuto mais, porque eu já sei que já passou. Eu quero para agora, o que é a notícia mais atual? E, infelizmente, com esse mundo de informações que nós estamos vivendo, muita coisa falsa está sendo propagado por aí. E é interessante que para gerar uma calúnia aqui, irmãos, é muito fácil. Basta pegar uma imagem mal interpretada, uma fala mal interpretada, joga na internet e pronto.
já foi gerada a calúnia e todo mundo já começa a pensar que aquela pessoa é assim, e já começaram a criar tudo isso na vida das pessoas. Como essas informações estão rápidas, o que está acontecendo na nossa geração? Preste atenção. A maioria das pessoas, eles querem revelações. São revelações. Eu quero que o pastor me revele. Porque essas pessoas, elas não estão dispostas a lerem a palavra de Deus, a buscarem o ensino confrontador da palavra de Deus, mas elas estão querendo, são as bênçãos de revelação. Eu vou na igreja para o pastor me revelar, eu vou na casa daquele profeta para ele me revelar alguma coisa. O que eu tenho que fazer? Fazer isso, fazer aquilo. Mas essas pessoas não estão dispostas a abrirem uma Bíblia, a lerem uma Bíblia, a meditarem na palavra, a serem confrontadas por essa palavra. Jesus, no Sermão do Monte, ele tratou de diversos temas. Jesus tratou de princípios que não podem ser negociados por circunstâncias. Eu acho que nós vamos, a partir dessa mensagem de hoje, continuar com o Sermão do Monte. Tratar do Sermão do Monte para os nossos dias. O que está acontecendo conosco? Então Deus usa, sim, Deus usa homens e mulheres para nos dar uma palavra de sabedoria, para nos dar uma palavra de conhecimento, porém, isso acontece em momentos específicos. E aí vem a pergunta, o texto, pode deixar o texto ali, por favor. Portanto, quem ouve estas minhas palavras, a pergunta é, ou são as perguntas que eu vou passar para você agora. O que nós estamos ouvindo? Quem nós estamos ouvindo? O que nós estamos buscando para ouvir? O que nós ouvimos nos confronta com os pecados, ou nós queremos ouvir das bênçãos? O que nós ouvimos tem fundamento bíblico? O que nós ouvimos faz sentido em nossas vidas? Essa é a pergunta, porque Jesus disse, quem ouve, quem absorve as minhas palavras. A Bíblia já deixa claro que nos últimos dias, as pessoas vão ter como diz lá o texto, me ajuda aí, vocês são bons de Bíblia, comichão nos ouvidos. O que é isso? Uma cosquinha no ouvido, alguma coisa, ele quer ouvir alguma coisa que vai lhe agradar. Já coçou o ouvido, irmão? É bom, né? Pô, pastor, que coisa nojenta. Você nunca coçou o ouvido na sua vida? Ah. Tem gente que vai querer, né? Ele quer ouvir alguma coisa que lhe agrade. E se ele ouvir, vem num culto hoje aí, como hoje, e aí está ouvindo, você tem que ler a Bíblia, meu irmão. Você tem que pegar a palavra e deixar ela revelar você quem você é. Ou você quer que alguém diga para você, diz o Senhor que a partir de amanhã a sua vida não será mais a mesma. Não será mais a mesma se você abrir seu coração para Jesus hoje. Se deixar Ele reinar na sua vida. Não será mais a mesma porque você vai para o céu com Jesus. Não será mais a mesma porque você não vai ter lutas, você vai ter provas, você vai ter guerras, você vai ter batalhas, mas você será uma nova criatura para sempre, você terá a vida eterna. Agora é amanhã você vai levantar, vai estudar, vai trabalhar, vai se esforçar, vai batalhar como qualquer ser humano faz na face da terra. Mas você terá o Senhor contigo em cada batalha. Jesus disse assim, portanto, quem ouve essas minhas palavras, aí ele vai completar, e as pratica. Significa o quê? Fazer das palavras de Jesus o caminho da nossa vida, não um caminho a seguir. As palavras de Jesus não são um caminho, não são uma opção para nós. As palavras de Jesus são o caminho, é a decisão de viver na prática, ou pelo menos procurar viver segundo o caminho apresentado por Jesus. É colocar essa palavra em operação, em atividade.
Tem gente que ouve as palavras de Jesus, mas não conseguem transformar em prática. Por vezes a gente escuta discursos daquele tipo assim: eu estou indo no monte todo dia. Eu estou lendo a Bíblia todo dia. Amém? Eu estou orando todo dia. Mas amanhã está saindo no palco alguém brigando na rua, xingando as pessoas, tratando mal a esposa, tratando mal o esposo, desrespeitando os pais, fazendo uma porção de coisa, corrompendo as pessoas. E aí está subindo um monte para orar. Que silêncio, irmãos. Ninguém fala amém, aleluia, glória a Deus. Você acha que isso é troféu para a gente, irmãos? A gente às vezes se depara com algumas pessoas tão espirituais, tão religiosas, que elas são: eu estou subindo um monte, estou fazendo isso. Aí você vai no grupo, daqui a pouco está contando uma piada moral. Daqui a pouco está soltando um palavrão. Daqui a pouco está dando dinheiro para a guarda. Daqui a pouco está recebendo dinheiro de corrupção. Daqui a pouco deve, as pessoas não pagam. Sem prática, deixa eu dizer uma coisa para você. Sem prática da palavra não há mover de Deus. Só haverá movimento do ser humano. Não há mover sem prática. Ei, não há mover sem prática. Ei, não há mover de Deus sem a prática da palavra. Você está entendendo isso, querido? Não há mover de Deus. Vamos sair daqui. Vamos tratar da nossa vida. A gente vai estudar, a gente vai trabalhar, vamos viver a nossa vida pessoal, familiar, como igreja local. E sem a prática dessa palavra, nós não vamos conseguir superar. Agora, como que essa prática acontece? É simples, é o exemplo da esponja. Você é esponja, eu também. Eu pego a palavra e absorvo essa palavra, e misturo essa palavra à água do Espírito Santo, e aquilo vai gerar algo transformador, algo que vai limpar a vida das pessoas. Você está me ouvindo aí, querido? Amém? Glória a Deus. Olhe para cá, por favor. Versículo 24 continua assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente. Essa expressão "é como um homem prudente" significa o seguinte: ele pode ser chamado de inteligente, sensível, sábio. É aquele esperto, irmão. É aquele que de forma simplória, ele ouviu as palavras de Jesus e ele decidiu colocar em prática, pois pensou: eu não sou besta, meu filho, eu vou fazer o que Jesus mandou. Eu não sou besta, eu vou fazer o que Deus mandou. O caminho de Deus é perfeito, a sua palavra não volta vazia. Por que eu vou insistir em viver outro caminho? Porque esse é um homem prudente. E ele vai encerrar da seguinte forma, que eu quero encerrar com você: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Essa expressão "construiu a sua casa sobre a rocha" é muito interessante. Hoje eu estava assistindo Escola Bíblica Renovar. Você que não está assistindo, lamento por você. E o pastor Jorge citou um exemplo que eu achei muito interessante, bem simples, mas muito interessante. O jovem, por vezes, né, ele não faz ideia das lutas que os seus pais passam. Então, ele acorda e aí já tem o café da manhã em cima da mesa. E ele levanta, lava o rosto, escova os dentes, e aí ele vai, toma seu café, pega a sua mochila e vai para a escola. Chega da escola, ele senta, o almoço está pronto. E aí ele come sua comida quentinha. E aí de tarde ele vai dar aquela relaxada, estuda um pouquinho, né? Liga o ventilador, liga o videogame, liga a internet, vai brincar com não sei o quê. Daqui a pouco de tarde, a mãe já chama o pai, já chama: tem um café aqui para você, um suco, alguma coisa. E está lá, ele toma. E aí depois aquilo, ele vai, mais tarde ele vai jantar, já está a comida lá, a mãe já preparou, o pai já está ajudando e tal. E ele vai deitar, e às vezes ele liga o seu ventilador, e em alguns casos, alguns já ligam até seu ar-condicionado. E ele termina o dia dizendo: Senhor, muito obrigado por tudo que aconteceu. E ele fica se perguntando de onde veio tudo isso. Ele nunca parou a perguntar de onde veio tudo isso. De onde veio esse pão, de onde veio esse leite, de onde veio esse café,
De onde veio esse biscoito? De onde veio esse arroz? De onde veio esse feijão? De onde veio tudo isso? De onde veio esse ar-condicionado que está ligado? De onde veio essa luz que está ligando tudo isso? De onde veio essa internet que está fazendo meu smartphone funcionar? Por isso que ele é confrontado com o mundo, ele vai se deparar. Agora você vai ter que trabalhar para construir isso. E aí que ele vai dar valor ao que o pai e a mãe fizeram a vida toda. E por mais que você fale, eles não vão valorizar como você imagina. Eles vão ter que experimentar isso. Construir uma casa sobre a rocha, quando a gente fala de construir, não é desenhar uma casa sobre a rocha, queridos. Construir não é apenas fazer o desenho. Você vai pegar um terreno que você tem e vai dizer assim, vou fazer a casa assim, aí vou botar aqui e vou fazer isso, vou botar uma piscina nos fundos ou na frente, vou botar isso aqui e aquilo outro, fazer isso, que lindo, olha só no papel. Mas para você construir tem etapas. Você vai ter que imprimir um esforço gigante. Vocês que são especialistas em construção, quando você começa a construir, você está lá no terreno. Você chegou no terreno, o que você tem que fazer para fazer uma construção? Vamos lá, quem pode dizer? Primeiro você limpa. Limpa o terreno, deixa tudo limpo. Essas são as etapas, dependendo do terreno. Aí você tem que fazer os alicerces, aí você tem que delimitar o terreno, ter as medidas certinhas, e agora você precisa fazer uma avaliação do solo. Se você for fazer um alicerce, tem que saber que solo é que está aqui, para o tipo de alicerce que eu vou usar. E aí você vai começar a cavar. Você já cavou um buraco de sapata, meu irmão? Já? Você sabe o que significa cavar um buraco de sapata? Já experimentou cavar? E aí não é um buraco, são vários. Uma casa pode ter 20, 30, depende da casa. Se você quer uma casa com bom alicerce. E aí você já experimentou cavar um, cavar dois, cavar três, um terceiro você já está gemendo. Então construir, querido, não é simplesmente você desenhar e colocar numa folha de papel. Construir tem etapas. Construir não é fácil. Construir é desafio. Sem você encarar esse desafio, você não chegará a lugar nenhum. Jesus disse, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que colocou a mão na massa. É um homem prudente que colocou a mão na massa. Ele foi à luta. Ele não simplesmente construiu uma casa sobre a rocha. Ele foi à luta. Essa palavra construir para nós é muito simplória, porque dá aquela ideia de algo que parece estar tudo pronto. Mas não é assim. Uma construção tem suas etapas. Se você quer construir uma vida sobre a rocha, você vai ter que pagar um preço, meu irmão. Você pode estar sobre a rocha, mas existem as etapas. Aí vem a pergunta, será que é possível construir sobre um solo firme, como uma rocha, e a casa ficar torta? Será que é possível? O solo é bom, é firme, e você construiu a sua casa. O texto está dizendo sobre uma rocha, que é firme. É possível, é possível essa casa ficar torta? Sim ou não? Claro que sim. Infelizmente tem gente construindo uma casa sobre a rocha toda torta. Você está entendendo isso? Tem gente construindo a casa sobre a rocha, mas ela está toda torta. Se você errar nos quadros lá na hora de você fazer a sapata ou alicerce da sua casa, você vai ver o que vai acontecer quando você subir as paredes. Que depois daquela velha história do pedreiro, desde que a gente tira no embolso. Aí é um embolso desse tamanho. Casa toda torta, você vai botar um azulejo, está tudo torto. Aí você tenta disfarçar. Tem gente dizendo que está construindo a casa sobre a rocha, a casa está assim, ó, fora de esquadro. Está construindo em outra coisa, pior, está usando qualquer tipo de material. Como você tem construído a sua vida? Sobre o que você decidiu construir a sua vida, querido? Quais são os parâmetros que você tem utilizado para construir a sua vida? Porque a vida vai passar, meu irmão. Você tem quantos anos hoje? 18, 15, 20, 25, 30? Espero você que chegue a 52.
como eu, com cara de 30. 30 a mais. Mas quando você chegar aos seus 52 anos de idade, eu posso falar isso porque eu estou vivendo isso, você não verá a vida como você via quando você tinha 20 anos. E você vai dizer, é impossível, espere lá, espero que você chegue. Porque eu falava a mesma coisa. O problema é você hoje definir sobre o que você decidiu, sobre o que, a base que você decidiu construir a sua vida. Quais são os materiais que você tem utilizado para construir a sua vida? E mais, algo muito importante, quem está te orientando nessa construção? Eu lembro de um mestre de obra que veio trabalhar aqui na construção da igreja uma vez, e aí perguntamos para ele o seguinte, você sabe ler plantas? Ele querendo fechar o negócio, claro que eu sei ler planta de tudo, tal, coisa toda. Aí veio o engenheiro, trouxe um monte de planta, e aí ele começou, fechamos o negócio, ele começou a construir aqui. A gente estava cavando sapatos, quebrando aqui uma luta tremenda. Aí veio o engenheiro, tela da Gemol, que veio nos auxiliar também, nos abençoar, botou a planta sobre a mesa e falou para ele, explica para a gente agora a planta aí. Aí ele rodou a planta, rodou para cá, rodou para lá, botou a planta de cabeça para baixo, de lado. Irmãos, eu só olhei para a cara do engenheiro. O engenheiro deu um soco na mesa. Já viu gente de obra furioso? Já viu? Rapaz, você não sabe ler nada, meu irmão. Você não sabe nada, meu querido. E às vezes a gente tem que se perguntar, na verdade, o que a gente está ouvindo para construir nossa vida? Tem gente entrando aí nos TikToks da vida, ouvindo isso, ouvindo aquilo, nos YouTubes da vida, ouvindo isso, ouvindo aquilo. E está ouvindo, e está construindo a sua vida. Sabe, querido, não escuta mais o seu pastor, seu discipulador, seu pai, sua mãe, que são as pessoas que estão mais próximas. As pessoas que estão aí para a hora que você tiver uma luta, aquela pessoa que está lá na rádio, lá pode te abençoar hoje, mas não vai estar com você na hora que você estiver na guerra, meu irmão. Quem vai estar do teu lado dando a mão aí vai ser seu pai, sua mãe, seu discipulador, seu pastor, sua pastora. São essas pessoas que vão estar do seu lado. Não despreze as palavras dessas pessoas, não. Essas coisas que possam parecer ser simples, que nós estamos entregando aqui, são vida para você. Construa a sua vida dessa forma e você verá o que vai acontecer na sua vida. Eu não estou aqui te ensinando um caminho de riqueza, não. Eu estou te ensinando aqui um caminho de prosperidade, que é o suprir de Deus em suas necessidades. Caminho de riqueza tem gente que pode ensinar melhor do que eu. Mas de prosperidade eu sei o que é viver prosperidade. Eu sei o que é ter o suprir de Deus, eu sei o que é ter arroz e feijão todo dia na minha casa. Eu sei o que é poder compartilhar com as outras pessoas que estão com fome também. Então, como você tem construído a sua vida? Quando Jesus confrontou aquelas pessoas com o Sermão do Monte, que a gente vai entrar depois no sermão, ele começou a chocar as pessoas, aquele negócio foi um rebuliço, irmãos. Quando ele falou assim, ei, psiu, e os inimigos? A gente mata. Não, vocês vão amar agora. Quê? Sim. Vocês vão amar os inimigos. Peraí, Jesus. Os romanos? Sim. Aqueles que nos espancaram? Vocês vão amar os seus inimigos. Peraí, não pode ser Deus. Não pode ser Jesus, não pode ser Deus falando, não pode ser o Cordeiro, não pode ser o Messias, não pode ser. E o divórcio? E o adultério? É só quando tem o ato? Não. Deixa eu falar uma coisa para vocês. E quando você olha e pensa, você já adulterou. Aí todo mundo, já era. Sou adúltero. Talvez vão lembrar, se a mulher adúltera que adulterou, ela é pecadora. E agora eu também sou. E agora?
E aí Jesus fala sobre a oração. E quando a gente orar, entra no seu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto. E o teu pai que te escuta lá em secreto, te ouve lá em secreto, ele te ouvirá e vai te responder. Aí eles falam, mas a gente gosta de orar nas esquinas para chamar a atenção, para todo mundo ver que nós somos, né, da intercessão, nós somos líderes, somos pastores, somos do reteté. Não, você quer uma oração poderosa? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora, o teu pai oculto, ele que estiver em secreto te recompensará. E quando jejuar, não fica aquela cara, eu estou jejuando, meu Deus, estou morrendo de fome, que desgraça aqui, aquela cara de já morreu. Jesus disse, não é assim não, filho, não é assim não. Irmãos, o Sermão do Monte foi um choque. Jesus começou o seu ministério dando uma paulada em todo mundo e trazendo não a superficialidade, a profundidade. Ele está dizendo, agora eu vou ensinar vocês a construírem a vida de vocês, de uma forma como vocês nunca ouviram. Ei, a pergunta que eu faço a você, como você tem construído a sua vida? Como você tem construído a sua vida? Qual o material que você está utilizando para construir a sua vida? Ei, qual material? Inveja? Rancor? Guardando raiva das pessoas? Querendo ver a derrota dos outros? Orgulho, egoísmo, soberba, religiosidade? Quem você tem escutado? A quem você tem ouvido? A quem você tem emprestado seus ouvidos? Jesus disse, portanto, deixa o texto aí, deixa o versículo aí. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Nunca se esqueça de uma coisa, construir não é desenhar, construir é pagar o preço. Não se constrói nada sem pagar preço. Ninguém faz uma faculdade sem chegar tarde, se esforçar, sem fazer um trabalho final lá de TCC. Ninguém termina nada sem esforço. Para construir uma casa sobre a rocha, não é desenhar, é um processo. Mas você vai ter que entender, vai ter que ouvir, vai ter que escolher a quem você está ouvindo, você vai ter que colocar em prática, você vai ter que ser um homem prudente, uma mulher prudente, e você vai ter que colocar a mão na massa, meu irmão, escolhendo bem o terreno que você está construindo na sua vida, porque lá na frente, você verá o resultado. Talvez você esteja vendo já hoje. Se você tivesse usado outro material na sua vida hoje seria outra. Mas como Deus é um Deus de misericórdia, de transformação e de mudança, Ele ainda estende as suas mãos sobre nós e nos permite reconstruir, nos permite sempre reconstruir, porque Ele é este Deus que nos ama. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Fecha teus olhos, querido, em nome de Jesus. A gente tem esse hábito, né, de fechar os olhos para que nada nos atrapalhe nesse momento. Não é hora de conversar, é hora de orar ao Senhor. E perguntar a si mesmo. Perguntar a si mesmo. Como tenho construído a minha vida? Quais são os materiais que tenho utilizado para construir a minha vida? A quem tenho escutado? Lembrei do mestre de obras que dizia que sabia ler uma planta. Cuidado.
com os mestres de obras que estão envolvidos na sua vida, que sequer conhecem os princípios da palavra de Deus, sequer buscam lutar por esses princípios. Você e eu somos chamados a responder essas perguntas hoje. Há muitos anos atrás, muitos de nós aqui fizeram escolhas em suas vidas. Por isso que Moisés, naquela canção da sarça que queima, que é essa que nós vamos cantar, sarça queima. Escuta isso, querido, por favor. Moisés fugiu do Egito, casou-se, formou sua família no deserto. Ficou 40 anos no deserto, depois que fugiu do Egito. E eu quero que você lembre isso. Ele perde uma ovelha. E quando ele perde algo, ele encontra a sarça, que queimava, mas não era destruída. E Deus disse: tira as sandálias dos pés, porque hoje eu vou começar uma nova história em você. Eu não sei como você tem construído a sua vida, não sei que escolhas você fez, a quem você está ouvindo, mas você pode hoje fazer uma escolha e responder a Jesus quando Ele diz: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que decidiu construir a sua casa sobre a rocha. Os ventos vão soprar, as tempestades virão, mas ela não será destruída. E Moisés teve aquele encontro com Deus. E eu pergunto a você: e você? E você? Qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha hoje? Ouvir as palavras de Jesus? Construir a sua vida sobre os princípios de Jesus? Constituir a sua família sobre os princípios de Jesus? Construir a sua história sobre os princípios de Jesus? Qual é a sua escolha? Eu quero construir fazendo do meu jeito. Ok, você é livre. Todos aqui somos livres. Mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Moisés pensou ter construído a sua vida. Ele imaginava: acabou, não tem mais nada. E Deus: não, vou te usar. Vou te usar. Hoje Deus quer começar a te usar, querido. Mas Deus quer que você faça uma escolha hoje. Independente da idade que você tenha, do menor ao maior, do mais novo ao mais idoso, qual é a sua escolha hoje? Porque uma escolha determina muita coisa na sua vida. Uma escolha determina muita coisa na sua vida. Eu te convido a receber Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Eu te convido a começar uma nova história hoje. Se você entendeu a palavra, se você entendeu o que foi aqui pregado, se você entendeu o que Jesus tem para você, se você compreendeu pelo Espírito agora, em nome de Jesus, que você precisa construir a sua vida sobre uma rocha chamada Jesus, sobre a sua palavra, nós como igreja também queremos orar por você, queremos orar por sua vida.